Olá, meus queridos. Esqueci de pegar. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Na catequese de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vida plena, né? Esse é o título da catequese de hoje. Logo depois da gente ter comentado um pouquinho sobre ressurreição, que é onde Jesus finaliza aí a história da salvação humana, pelo menos ali na parte do pico, né? A salvação humana ela é atualizada todos os dias, principalmente na Santa Missa, mas no nosso cotidiano, né? Essa vida plena ela é restaurada na confissão, essas coisas e tal, em todos os assuntos que a gente já comentou. Mas hoje eu queria talvez me debruçar um pouquinho mais sobre isso na prática, não só dos sacramentos, mas da vida mesmo, da nossa vida pessoal, como é que a gente está cuidando da nossa vida, assim. A minha intenção não é ser um enxerido, né? Falar o que vocês devem ou não fazer da vida de vocês. Deus confiou esse dom nas mãos de vocês, então vocês façam o que vocês quiserem com isso, né? Eu estou aqui para indicar como a Igreja Católica, né, como um catequista, é minha obrigação indicar como que a Igreja Católica orienta os fiéis a viver essa vida plenamente, tá? A vida pode ser utilizada de várias maneiras, seja de uma maneira positiva ou negativa, né? Tudo é assim. Então, por exemplo, um garfo e uma faca. Você pode usar ele com todo o seu potencial numa macarronada. Vai ser ótimo. Você vai conseguir utilizar o seu garfo aí com alegria e se alimentar, sentir todo o sabor, toda aquela delícia que é a macarronada, né? Para você saborear uma carne também é muito bom, porque daí você finca a carne com aquele garfo e consegue cortar, né? Com a faca e na medida da plenitude do garfo e da faca você consegue saborear a carne. Olha que delícia. Mas o garfo não é o item mais correto para tomar uma sopa, né? Não adianta você usar um garfo e uma faca para tomar uma sopa, porque não é para isso que ela foi feita. Você pode até conseguir tomar a sopa aí, mas serão muitas garfadas. Infinitas garfadas. Você vai sentir um sabor lá no fundo, mas não vai ser aquela coisa fantástica se você, por um exemplo, estivesse utilizando uma colher, né? Então você não sente a plenitude da sopa através do garfo e da faca. Mas se você utiliza a colher, ok. Mesma coisa, utilizando a colher você não consegue usufruir de maneira tão adequada da carne ou da macarronada. Você vai sofrer para conseguir aquilo, entende? Então, da mesma maneira que existem ferramentas apropriadas para circunstâncias apropriadas, Deus nos deu dons e nos deu a nossa vida para que sejam instrumentos na mão dele para a glória dele, tá? Mas assim, não adianta eu ter uma virtude, né, que não é minha, é uma construção divina, e querer guardar isso para mim, não. Tudo é para a glória do Senhor, tá? A partir do momento que você utiliza dessa ferramenta que o Senhor te dá para você mesmo, seu salário já está pago, né? Você já roubou o talento para ti, meu irmão. E não há o que o Senhor te dar aí em troca, né? Você é o servo preguiçoso que guardou o talento, ao invés de fazer esses talentos lucrarem enquanto ele está por fora, né? Então, tudo é referência de várias, do que eu estou falando aqui, né? De várias parábolas que o Senhor diz. Acho que, como vocês já fizeram primeira comunhão, como vocês têm é esperado pelo menos que tenham uma
mínimo de acompanhamento religioso na vida de vocês, eu acho que vocês têm capacidade de entender o que eu estou querendo dizer aqui, das referências, né? Se você não conhece a parábola do talento, meu irmão, você tem 15 anos, né? Provavelmente, todos, se não me engano, já têm primeira comunhão. Passaram por 2 anos de catequese. Se você fez primeira comunhão com 9 anos e hoje você está com 15, você tem 6 anos aí de preparação. Se você não conhece essa parte do Evangelho, meu irmão, não vai ser eu que vou te ensinar agora. Assim, eu estou te ensinando o básico básico mesmo. Mas realmente eu tô aqui não pra como é que eu posso dizer? Ser uma bengala infinita que vai mostrar toda a divindade de Deus. Eu não sou nada. Eu sou um zero. Sou menos que zero, né? Gente, tenham um pouco de responsabilidade sobre o conhecimento religioso de vocês, né? Uma consciência aí de que vocês têm que sair para procurar o que vocês precisam, né? Uma ignorância afetada, assim, proposital, de tipo, eu não sei se aquilo é pecado, então eu não estou pecando porque eu não tenho consciência. Meu irmão, é diferente de uma ignorância crassa, assim, uma ignorância que você não podia alcançar a palavra do Senhor. Se é um índio do fundo da Amazônia que não tem um evangelizador ali perto que possa te orientar sobre o que é Cristo na nossa vida. Aí é uma coisa. Agora você que está lotado de internet, tem 7 Bíblias na sua casa. Enfim. Essa catequese de hoje é mais para realmente ter uma noção do que vocês estão fazendo da vida de vocês, tá? É mais ou menos nesse sentido. Entendam, vocês têm talentos na mão de vocês. Talentos maravilhosos, incríveis, que são dados gratuitamente ao Senhor. E cabe a nós reconhecer que, primeiro, é dele. Segundo, se é dele, não cabe a mim roubar isso. Não cabe a mim usar desse dom que é do Senhor para me beneficiar. Então vamos lá. Você tem uma inteligência muito grande. Que bom. Glória a Deus. Você vai utilizar essa inteligência para quê? Você pode utilizar para ficar rico aí, jogar dinheiro na cara dos outros e mostrar como você é poderoso. Parabéns, você é Deus na sua vida, só que um Deus com D minúsculo. D minúsculo de demônio. Mas brincadeiras à parte, é um D minúsculo, é um Deus de D minúsculo. Agora, se você quer se voltar ao Senhor, que é o Deus de D maiúsculo, o Deus único, trino e único, você vai pegar essa sua inteligência e usar da maneira adequada. Que nem é o exemplo do garfo e da colher que eu falei no início, tá? Então, se eu tenho uma inteligência, então, para que Deus deu a inteligência para nós? Eu li um pedaço de uma ideia de Santa Catarina de Sena que eu achei ótimo. Falou, basicamente, não com essas palavras, tá? Mas ela fala basicamente que Deus nos deu a inteligência para que possamos, através dela, compreender, pelo menos humanamente, a realidade divina. É claro que existe a realidade mais profunda que a gente aprende através da fé. Mas a inteligência é tipo aquele empurrãozinho final. É uma coisa muito estúpida mesmo, de certa maneira, quando uma pessoa diz que ela estudou o suficiente para saber que religião é uma baboseira, uma fábula, né? Eu sou inteligente demais para acreditar em religião. É vaidoso demais para acreditar em religião. Porque para você acreditar em religião, você tem que ser muito humilde. Você tem que...
não entenda isso como se eu estivesse falando que eu sou humilde. Eu sou um lixo. Eu sou eu sou uma porcaria, eu sou um cara que realmente não vale nada. Eu sou aquele que crucificou o Senhor. Eu sou aquele que deu chicotada nele, aquele que arrancou o sangue, aquele que estendeu a lança contra o peito do Senhor e fez com que o seu coração explodisse. E se daquele coração saem os sacramentos, não é por causa da minha violência, mas é pelo amor que o Senhor tem por mim, que apesar da minha violência, me acolhe nos sacramentos. Inclusive um deles é a crisma, que vocês vão receber em menos de um mês. E o que vocês estão fazendo da vida de vocês nesse último mês antes da crisma? O que eu faço da minha vida, faltando menos de uma semana aí para receber a Sagrada Comunhão de novo? Todo domingo eu recebo a Sagrada Comunhão, pelo menos os domingos que eu tenho a graça de não estar em pecado mortal. Mas todo domingo eu recebo o Senhor em meu coração. Um Senhor que é infinito, mas que se faz pequeno para caber na palma da minha mão e se dispor a possibilidade de ser violentado por mim, de eu jogar, brincar de disquete com a hóstia consagrada como se fosse um pingente que eu pudesse jogar no chão e pisar. O Senhor tem a coragem de se colocar na palma da minha mão. E se eu não faço isso com a Sagrada Comunhão, não é por consciência minha, mas é porque o Senhor, dentro de mim, me orienta a olhar para aquela coisa gigante, infinita, sem tamanho, que se diminui de tal forma, em tal pequenez, só porque eu sou pequeno. Aliás, porque eu sou o menor de todos. Então, meu irmão, se você não tem a consciência da tua própria miséria, e essa consciência vem através da humildade, como é que você vai ser religioso? Se você acredita que Deus é uma baboseira e que eu sou autossuficiente, já era, é claro que você não vai acreditar em religião nenhuma. O que você está fazendo da sua vida? Né? Quando é que a vida é plena? As pessoas falam qual que é o sentido da vida, né? Se você coloca o sentido da vida em você mesmo e você não tem o controle sequer das dos seus apetites, né? Não digo só aqui na questão de sentido de língua, né? Esqueci o nome, paladar, não só nos apetites de paladar, mas os apetites sexuais, os apetites vaidosos, os apetites do orgulho, da vaidade. Você se alimenta disso? Meu irmão, sua vida vai ficar sem sentido, sem pé nem cabeça. A sua vida vai ser no mesmo sentido de que um animal. O que um animal faz? O animal foge da dor, né? Se você ameaça o cachorro assim de tacar um pau nele, ele vai fugir, porque ele sabe que aquilo vai trazer dor. Então ele foge da dor, ele não está nem aí para amor, essas coisas. A menos que convém, né? E daí, que nem o mesmo exemplo do cachorro, se você está se aproximando dele como alguém que vai dar carinho, ele vai se aproximar. Por quê? Porque convém a ele receber esse carinho. Eu não estou julgando aqui os cachorros ou os animais em geral. É uma reação, eu só estou falando que isso é uma reação meramente animalesca, né? Você está reduzindo a sua vida à fuga da dor e à busca do prazer. Se você acha que a vida plena é isso, parabéns. Olhe para o seu coração. Ele está satisfeito? Se ele está satisfeito plenamente todos os momentos, você não sente nada assim de que te falte, parabéns, você acabou de se tornar o seu Deus.
Você está na sua religião, na religião que paga que coloca o Felipe num estandarte, fala, olha, esse daí é o glorioso Felipe, o que dá o sentido à própria vida. Ele é o Deus. Você pode seguir essa visão. Você não é proibido. Existem diferenças entre o que você pode e o que você deve, né? Você pode matar, você pode esfaquear, estuprar, matar, roubar, xingar. A gente não precisa ir nos pecados lá em cima, lá no teto. A gente pode ir no rasinho mesmo. Eu posso xingar o meu irmão, falar mal dele pelas costas. Posso sim. Deus me deu essa autonomia. E daí o demônio fala sobre isso pra gente, né? E a gente acha que só porque nós podemos essas coisas, isso nos dá o direito de fazer. Aí que entra a questão do deve. Eu devo matar? Eu devo falar mal do meu irmão? Eu devo utilizar a minha irmã como um instrumento para satisfazer o meu prazer sexual? Reduzir os outros a pó? A instrumentos do fundo da minha vida, a instrumentos que me levarão a alcançar a plenitude da minha vida, que é fugir da dor e alcançar o prazer? Porque essa é a religião mais comum hoje em dia, né? A pessoa pode falar, a religião deste planeta atualmente mais popular é o cristianismo, porque um quinto da religião, um quinto da humanidade é católica, aí quase um quinto da religião é islâmica, aí tem os budistas, os hinduístas lá, principalmente na Índia. E é isso aí, né? Mas, meu irmão, sinceramente, dentro do cristianismo, o que eu me incluo também, o que tem de gente que ainda não se converteu, né? A conversão é diária, mas daí a gente cai na ilusão de achar que a gente já está convertido, né? Ah, eu já sou convertido, eu sou católico. Por quê? Porque eu tenho batismo, primeira Eucaristia e crisma. Então nada mais me aparta da graça do Senhor. Quem é o Senhor? Sou eu. Por quê? Porque eu tenho esses dons aí, são meus. Não é assim, gente. Não caia nessa tentação. Se o cristianismo pregasse essa ideia da fuga da dor e da busca do prazer, Jesus Cristo nunca teria aceitado a cruz. A dor é necessária em certa medida, né? Não quero que vocês sejam masoquistas. Não é essa a intenção. E também não quero que vocês desprezem os prazeres. Eu só acho que as coisas têm que ser mais ordenadas, entende? Agora, se você consegue compreender que a sua vida nunca vai ser plena por si só, aí a gente está começando a entender onde a gente encontra a plenitude da vida. Tá? Veja, o melhor exemplo para falar sobre, tirando a questão da cruz, né? Mas o melhor exemplo para a gente refletir sobre essa questão de prazer e dor, né? O objetivo final sempre vai ser Deus. Ponto, acabou. A nossa vida é para isso. Tá? O que é a vida plena? É a busca diária, constante do Senhor. Deus é o fim. O resto é meio. O resto é meio. Né? A minha família é um meio para me santificar. O meu relacionamento é um meio para me santificar. A doença, né? Para poder colocar um pouco de dor aqui, é um meio para a minha santificação que me prepara para a morte, né? O meu trabalho é um meio
pelo qual eu sirvo o meu irmão, a quem vou ser santificado diariamente e buscar essa relação íntima com o Senhor, né? É baseado nisso que eu falo. O fim da nossa vida é Deus. Qualquer outra coisa que você coloque como fim, ao invés de meio, é um tipo de idolatria. Então, por exemplo, quando eu acumulo dinheiro, que é um meio para adquirir alguma coisa que poderia me ajudar a melhor manutenção aí da saúde ou de qualquer tipo de realidade que me santificaria, né? E eu utilizo esse dinheiro como fim, o dinheiro que representa a riqueza, né? Ele acaba se desvirtuando e aquilo vira uma ganância, né? O dinheiro por si só, ele não é pecado, né? Assim, pensando agora rapidinho, é muito, eu acho que nada assim por si só, ou quase nada, né, por si só seria pecado, né? Aquilo se torna pecado de acordo com a relação que nós temos com aquela coisa, tá? Então, se aquela coisa na qual nos relacionamos deixa de ser um meio de santificação, de orientação para o Pai, aquilo toma o lugar de Deus. Então, nesse exemplo do dinheiro, a gente, ao invés de colocar o Senhor no trono da nossa vida, nós colocamos o dinheiro, né? Ou na vaidade, ao invés de colocar Deus sobre o trono, a gente coloca nós mesmos, né? Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que vai ser dono e fim da minha vida. Eu, Felipe, sou o fim da minha vida. Essa é a religião mais praticada hoje em dia, né? Infelizmente, eu não estou aqui querendo que vocês acabem com a autoestima de vocês, né? No momento que a gente coloca Deus como fim, a gente entende que Deus é o fim em si só, né? Mas Deus, ele se entrega por nós, né? Ele sendo o fim, o alfa e o ômega, né? O início e o fim de todas as coisas, ele se entrega pela humanidade. E olha, Deus não se entregou pelos anjos, que são superiores em escala hierárquica, né, na questão. Ele não se entregou pelos animais, ele não se entregou pela ecologia, né? Ele se entregou pelo ser humano. O ser humano é único. Deus não se entregou pelas estrelas. Entende? Então a questão é a seguinte: quando a gente consegue reconhecer Deus como o fim de todas as coisas, podemos de fato começar a caminhar na vida plena, né? E quando a nossa vida alcança plenitude absoluta? Quando eu, Felipe, fico em comunhão absoluta com o fim, que é Deus. Ou seja, o sentido da vida para o cristianismo católico é a santidade, tá? Por quê? Porque é na santidade. Só os santos, né, que conseguem aqui na Terra essa união tão profunda com Deus, tão única, que a pessoa já morreu para o mundo, já morreu para si. Ela já está completamente dissolvida no coração de Deus, né? Então, é que nem aquele exemplo do açúcar e do oceano que eu dei no último vídeo, né? Você joga açúcar no oceano, o açúcar se dissolve e você não vê mais açúcar, você só vê um oceano e você sabe que o açúcar está ali, mas ele está dissolvido naquele monte, oceano de beleza, de graça. Então, o fundamento da vida de todo ser humano é a santidade. E por isso mesmo, por ser da natureza humana o fim de Deus, o fim a Deus, que a santidade não é para poucos. Aliás,
é para todos. Todos são chamados à santidade. Todos. Deus não pede algo para nós sem que seja possível realizar isso, tá? Nem que seja necessário que Ele faça milagres no nosso coração. O que é a conversão senão um milagre? Veja, planetas obedecem à natureza. O Sol ele está lá paradinho e todos os planetas seguem o seu curso obedientemente. Um coração com pecado não segue a sua natureza, que é a finalidade a Deus. Um coração, eu, Felipe, não consigo obedecer o que Saturno faz há milhões de anos. Porque Saturno consegue ser gigante, muito maior do que o Felipe, e ainda assim obediente à vontade de Deus, né? Por isso que o Jesus vem à Terra, não é para salvar os planetas, as estrelas, os animais, a vegetação ou os anjos. Esses estão seguindo a ordem natural das coisas. Ordem natural. O demônio não tem nem como, né? Ele rompeu de tal maneira a ordem natural que é para sempre. Então não teria como Deus se dar em sacrifício por algo que é tão definitivo quanto ao pecado, que foi instrumentalizado por Lúcifer, né, que é o anjo caído, né, que é o demônio, né? Todo demônio é um anjo caído, tá? Eles tiveram em algum momento a perfeita comunhão com o Senhor e romperam isso, e por isso acabaram virando aí entidades demoníacas. Mas a questão é a seguinte: Jesus, ele quer que nós, seres humanos, alcancemos a santidade. E ele já fez tudo, pessoal, tudo. A coisa mais fácil do mundo é ser santo, tá? Mas não digo que é a coisa mais fácil do mundo porque todo mundo alcança essa santidade. Não, eu digo porque Deus já fez tudo. Tudo. Ele já entregou o seu sangue, seu corpo. Ele faz os sacramentos para alcançar a nós, nosso coração pequeno e razoavelmente estúpido, né? Razoavelmente não, completamente estúpido, né? Ele fez tudo, ele já preparou tudo. Ele colocou em nosso coração a sede de Deus. E daí a gente acha que essa sede vai ser saciada deusificando outras coisas, né? Eu deusifico o meu namorado. Então ele vai lá, então esse daí é a fonte da minha felicidade, ele mata a minha sede. Meu irmão, você está se iludindo. Meu irmão, você está ficando com uma sede maior ainda e você vai sufocar tanto você quanto seu namorado nesse exemplo, né? Então meu trabalho é o meu Deus. Eu vou dar o meu sangue por essa empresa. Meu irmão, essa sede que é natural do ser humano, essa sede, ela é colocada em nosso coração e é uma sede insaciável, porque Deus coloca isso no nosso coração para que nós possamos procurá-lo, que é aquele que de fato vai matar a nossa sede. Mas veja bem, se só Deus mata essa sede, Deus é infinito, é natural que a nossa sede seja quase infinita, porque a gente quer Deus, e quando a gente alcança Deus, a gente quer mais Deus, e a gente vai puxando Deus, puxando e querendo cada vez mais. E a graça é que Ele é infinito, ou seja, a gente nunca vai se saciar de Deus, mas isso não chega a ser algo ruim. É ruim você se saciar de Deus, porque vai ter um momento que você vai falar assim, não, chega de Deus, aqui já deu. Agora o resto da minha sede eu vou saciar com coisas limitadas, com dinheiro, com empresa, com outro ser humano tão miserável quanto eu. Se você acha que a plenitude da sua vida vai ser alcançada por essas coisas limitadas, boa sorte, meu irmão. Agora, no momento que você perceber que essa sua sede de vida que você tem, que é natural do ser humano, que se torna ganância quando é atribuída a algo limitado, na verdade é uma virtude, né? Todo pecado é uma virtude torcida, né?
Se essa sede, né, que em pecado nós chamamos de ganância, fosse convertida para o Senhor, ela não seria sede, ela não seria ganância. Ela, na verdade, seria uma fé, uma caridade, uma esperança, uma necessidade de beber do sangue, da onde jorra todas as graças. Então, você quer a plenitude da sua vida? Vá de milagre em milagre até o caminho do céu, tá? E haverão coisas muito difíceis no cotidiano de vocês. Então, né? Mas veja, se você quer o fim da sua vida, é Deus. E para alcançar isso, você vai ter que passar pela morte. Todo mundo aqui vai morrer. Para morrer vai ter que achar Deus, né? Todo mundo quer encontrar o Senhor, mas ninguém quer morrer, né? Mas assim, é claro que ninguém quer morrer. É doloroso, dá medo. A gente vai ter que se desprender do mundo que a gente é tão acostumado, né? Que a gente, apesar de matar a sede no Senhor, a gente acaba, né, bebendo um pouquinho de outras fontes no nosso dia a dia. Às vezes de forma até lícita, né? Não tem problema. Mas esse rompimento dessas outras fontes definitivo que acontece na nossa morte é algo necessário para que nós possamos beber da água da vida eterna, que é o Senhor. Né? Ei! Estavam tão quietinhos. Ei! Oh! Ai, estavam tão quietinhos. Enfim. Mas veja. Eu vou dar 2 exemplos. Uma mulher grávida. Ela não quer o parto. O parto em si, aquele momento doloroso. Nossa, eu nem consigo imaginar de tão doloroso é isso. As mães são uma coisa fantástica. É de fato um milagre, uma coisa linda. Mas não vou aprofundar nisso, senão o vídeo vai estourar mais do que eu quero. Mas a mulher, a mãe, ela não quer um parto. Ela quer o filho. O objetivo da gravidez é o filho. Mas se para ter o filho eu preciso ter o parto, vamos lá, né? Então, se o fim da minha vida é Deus, e se para isso eu preciso passar pela morte, ordem natural das coisas. Vamos aceitar a morte. E vamos lá. O segundo exemplo, se você é um soldado, né, e você está em uma guerra, o objetivo da guerra é defesa de uma sociedade, né? Você vai à guerra, você não vai com a intenção de sair matando todo mundo, pelo menos não é para ser essa a intenção na guerra, tá? Você não vai na guerra para isso. Você vai na guerra porque você quer defender a sua pátria, defender aquele que participa da sua pátria, que é a sua família, tá? Então, a guerra pode acontecer e você, como soldado, vai à guerra. Agora, se para defender a minha pátria eu preciso passar pelo terror psicológico de matar o meu irmão, eu vou matar. E a ideia é a seguinte, aqui. O meu objetivo, indo na guerra, não é matar o meu irmão. É defender quem está atrás das minhas costas, né? A minha família, ou o meu país, ou alguma coisa assim. Mas, se para isso eu tenho que passar por esse momento violento, inclusive dar a minha vida,
vou ter que matar. Tá. Aqui eu não estou romantizando a guerra. A guerra é uma coisa absurda, horrível, né? Que deve ser evitada em todos os casos. Mas como eu já disse em outra catequese, a guerra ela é possível e válida dentro de alguns requisitos que estão escritos no Catecismo da Igreja Católica. Mas a guerra não é por si só. Então, a mulher, da mesma forma que ela não busca o parto, o guerreiro ele não vai buscar a morte. Está buscando a vida. A mulher busca a vida do seu filho. E o homem busca, através da guerra, a defesa do seu filho também. Então, dessa mesma maneira, qual que é o fim dessa guerra ou desse parto que nós estamos aqui hoje em dia, que é a nossa vida? Essa guerra contra o demônio, né, que nós temos que matar pecado por pecado, com a arma dos sacramentos, defendendo a minha alma. Né? Aonde é esse parto? No qual eu preciso me alimentar constantemente da Santa Mãe Igreja Católica, que é o cordão umbilical que alimenta a minha alma até o momento de dor extremo, que será o meu parto. Não é à toa que Jesus fala a Nicodemos que para a gente poder viver, a gente vai ter que nascer de novo. Né? É claro que ali ele está falando do batismo, mas a gente pode estender uma reflexão aí pela morte. Né? Preciso morrer por o pecado e morrer naturalmente, o que é uma experiência de conversão, uma experiência de mudança, que me faz arrancar algumas coisas, e é claro que é uma situação dolorosa, que dá medo, mas a nossa vida só é plena depois desse momento de ruptura, no qual, alimentados pela Santa Igreja Católica, armados pelos santos sacramentos, conseguimos alcançar a vida plena, que é aquele fim, que é Deus. Tá bom? Então é isso. Essa catequese ela tem o objetivo de explicar para vocês, do ponto de vista da Igreja Católica, qual é o sentido da vida. E o sentido da vida é esse: a preparação cotidiana para a morte. Porque a morte natural, né? Não a morte do pecado que me leva ao inferno, mas a morte natural é aquela experiência dolorosa e aterrorizante que eu tenho que passar, e eu tenho que usar a minha vida inteira para me preparar para isso, para que no fim da vida eu possa contemplar o rosto do Senhor no céu. Tá? Então a nossa vida ela é imperfeita, ela é pequena, nós vamos ter sede durante a vida inteira. E você pode usar aí o que você quiser para saciar essa sede, né? Uma ilusão de saciedade através dos bens limitados e finitos, ou saciar a sua sede, que vai crescer cada dia mais, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um católico que fala que está saciado do Senhor, ou ele está no céu, né? Ou é um espírito, um santo que está no céu, ou é um ser humano que está na terra e que está saciado, mas não satisfeito. Um católico é verdadeiramente aquele que mais sente sede. Voltando a Santa Catarina de Sena, ela, e alguns santos também, em certa medida, é que eu só lembro dela agora, mas alguns santos, inclusive, desejavam a morte, porque eles sabiam que através da morte eles iam alcançar a santidade, eles iam alcançar a plenitude, aquilo que durante a vida deles eles sentiam uma sede tremenda, que era saciada através dos sacramentos, da oração, da vida penitente, mas que eles sabiam que tudo isso era um rascunho perto daquilo que o Senhor poderia fazer, que era o céu no coração deles, que era a oportunidade de se dissolver no coração infinito de nosso Senhor. Né?
Mas essa sede de chegar à morte não levava eles ao suicídio, tá? Levava a uma mortificação diária. Então eles matavam o desejo deles através de práticas de caridade, essas coisas, entende? Então é uma sede gostosa que você, sabe, uma sede que quando você toma água você fala, ai que delícia essa sensação. É mais ou menos isso. Mas você vai continuar tendo sede. Por isso que a oração tem que ser cotidiana. Da mesma maneira que a gente bebe água todos os dias, espero que vocês bebam água todos os dias pelo bem da saúde de vocês. Todos os dias você tem que beber dessa fonte que é Deus. Seja pelo sacramento, seja pela oração. Cara, não tem como você alcançar a santidade sem a oração. Você tem que matar essa sede que vai se acumulando aos pouquinhos também, depois quando você para de beber dela, principalmente quando você está no pecado, mas beba dessa fonte. Essa é a fonte da vida. Esse é o fim da vida de todo ser humano. Ser santo é a coisa mais fácil do mundo. É a gente que dificulta, porque Deus já fez tudo. A nós só resta se lançar nesse amor e deixar que o Senhor construa um coração semelhante ao dele. Acabou essa catequese. A próxima a gente vai falar sobre Maria, que é o ser humano que conseguiu a plenitude da vida. E esse vídeo, sinceramente, eu acho que precisa ser longo. Esse já tá longo, mas eu acho que esse vai demorar 1 hora e meia, porque, meu Deus. Pai eterno, se eu demorar meia hora para falar de Maria, eu não falei nem do M da Maria, tá? Aliás, mesmo que eu demorasse 1 século e meio falando só sobre Maria, ainda seria insuficiente, tá? Então é isso, tá? Então, quinta-feira eu posto aquele que falará sobre um pouquinho Nossa Senhora, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus, até mais.